no início da tarde de hoje, 2h30 da tarde para ser mais exato, no estádio Beira-Rio, aconteceu uma reunião entre o presidente Alessandro Barcelos e alguns dos membros do chamado Conselho Consultivo do Inter, que é um grupo de notáveis ex-presidentes do clube, ex-presidentes e atual presidente do Conselho Deliberativo, conselheiros que estão há mais de 25 anos no clube. Nem todas essas pessoas participaram da reunião, estiveram presentes alguns ex-presidentes hoje da equipe do Internacional, como Fernando Carvalho. Fernando Carvalho estava na reunião? Estava na reunião. Então é porque é séria a coisa. Marcelo Medeiros, Giovanni Luigi, outro nome meu importante. Deus, e Pedro Paulo Zacchi. Uma galera aí. Eram os ex-presidentes que estavam com Alessandro Barcelos nessa reunião. pesada essa mesa aí. Tinha mais gente no conselho, mas os chamados foram apenas os O ex-presidentes. presidente do conselho estava também, né? Gustavo Dilgen. Eu não tenho informação de que ele estava, viu, Diogo? Pelo que eu ouvi. Era para ter participado, mas daqui a pouco... Enfim. Nessa reunião, a primeira coisa que eu preciso dizer é: nenhuma decisão foi tomada. Ou pelo menos, se foi tomada pelo presidente Alessandro Barcelos, ela não foi comunicada na reunião. Ok. Os principais motes da reunião foram os seguintes. O presidente Alessandro Barcelos fez um meia-culpa dessa temporada, admitiu que houve erros, né? Obviamente que o Inter sentiu as eliminações e que na reta final do Campeonato Brasileiro foi bambeando, tanto que até quase foi rebaixado para a segunda divisão. Dito isso, ele pediu a opinião dos ex-presidentes, como é que eles entendiam o momento do Inter. Quais eram as suas opiniões, né? O que eles viam do ambiente político, como que isso estava impactando dentro do campo, o que eles viam do campo que estava errado, que eles entendiam, quais eram as considerações deles. Ele ouviu e também manifestou novamente aquela ideia que ele já tinha dito depois do jogo contra o Bragantino, de abrir mais o clube, abrir a gestão. Na entrevista ele diz uma frase que é mais ou menos assim: fazer uma gestão de 4 anos, a partir do ano que vem. Por quê? No fim de 2026 tem eleição. Sim. O próximo presidente do Inter terá um mandato de 3 anos. A ideia do presidente Barcelos é, já reconhecendo que a eleição está perdida para a situação, independentemente do candidato de oposição, algum da oposição vai vencer a eleição, então já começar a abrir o clube para movimentos de gestão que queiram colaborar. Seria, Bruno, um raciocínio, Diogo, de ganhar um ano? Isso, mais ou menos por aí. Ou seja, abrir hoje para que os movimentos de oposição que quiserem colaborar com o clube, que quiserem participar, porque não é fácil abraçar também o último ano de uma gestão criticada, que quase foi rebaixada em 2025. Não é todo mundo que vai querer entrar na barca nesse momento. Então aqueles que quiserem colaborar, trabalhar, que se apresentem para somar o clube nesse momento. Como que isto deve acontecer? Não foi dito ipsis literis pelo presidente Alessandro Barcelos na reunião, mas o que ficou como uma impressão, e isso eu ouvi de mais de uma pessoa na reunião, é que provavelmente essas pessoas, esses movimentos de oposição, vão assumir cargos nas vice-presidências. Por exemplo, não está descartada a ideia, ou praticamente descartada, de que haja um conselho, né, de outros movimentos, enfim, não é isso. Essas pessoas vão começar a entrar no dia a dia do clube. Por exemplo, no fim da tarde, houve o desligamento do José Olavo Bisol, vice de futebol que, pela nota que ele publicou, pediu o desligamento. Então, pode que o novo vice de futebol seja de um movimento de oposição. Já dessa ideia. Isso não pode ser descartado. Okay. Não estão definidas ainda, ou não foram anunciadas nessa reunião, pelo menos, por Alessandro Barcelos. Quais são as pastas que vão ser mexidas? Quais são as vice-presidências? Quais são os movimentos que vão entrar? Quem vai entrar de cada movimento? Isso não está definido ainda. O que o presidente Alessandro Barcelos disse é que ele tem uma ideia de reaglutinar o clube politicamente falando. E que ele entende que isso pode ser feito a partir da gestão, com a entrada desses movimentos na gestão e na tomada de decisões que impactam o dia a dia do clube. O Barcelos foi fazer um reconhecimento do gramado, né? Basicamente isso. Foi entender o terreno. Tirar uma febre. Tirar uma febre para ver o que ele pode mexer depois. Eu acho que tem alguns... E não soa meio, Diogo,
uma coisa meio... O governo, para ganhar mais votos no Congresso, ele vai falar com o Centrão. Espero que me entendam. É a questão política da composição. Para eu ganhar mais força, eu faço algumas alianças. Nesse caso, ele está abrindo o clube para quem quiser ajudar, entre aspas. Só acho que tem... Tu tem mais alguma informação? Tem, me parece, Vai. e isso eu ouvi também de uma das pessoas com quem eu conversei que estava na reunião. A impressão que ela teve era que, ou a impressão que ela ficou é de que o presidente Alessandro Barcelos está sozinho, pouco apoiado. É isso que eu muito queria Isso é uma diferença Isso é nessa tua muito figura, importante. Marco, Aham, sim, do cenário político partidário. Porque depreende-se que o governo tem uma base aliada. Claro. Só que essa base aliada hoje na gestão do Inter está enfraquecendo. Isso é uma impressão de uma das pessoas com quem eu conversei. E eu até fiz essa comparação no Hoje nos Esportes. Se vocês lembrarem o fim da gestão Romildo Bolzan no Grêmio, depois do rebaixamento, é muito parecida. É parecida. Começa a pular vice-presidente que não, Sim. né, não Ele participa mais. Chamou o Denis Abrão, que Chama não o era Denis do grupo Abrão, dele. que não era do Tava movimento todo mundo político. colado. Aí eu acho que tem uma questão, eu ia dizer justamente isso, assim, o problema todo desse movimento do presidente Alessandro Barcelos é sempre bom, união, pacificação, isso aí é o caminho sempre, né? Agora, o problema da pacificação, desse movimento feito logo na entrada do último ano da gestão, que vai ser um ano eleitoral, e de uma gestão que nesse momento está muito desacreditada, que não tem credibilidade, isso atrapalha nesse momento, né? Porque assim, como acreditar na sinceridade própria. Eu não estou dizendo que o presidente é mentiroso, não é isso, mas assim, no desprendimento é melhor. No desprendimento do gesto político agora. Quer dizer, eu estou sozinho. A gente tem a informação que o povo do clube, por exemplo, que era uma tendência, um movimento interno do Inter muito forte e que estava bancando, apoiando muito o presidente Alessandro Barcelos, ele teve lá uma cisão e está desembarcando da gestão. Então, como acreditar numa união no último ano, quando está sozinho, aparentemente, né, do ponto de vista político, e sem passar a impressão para os futuros que vão ajudar? Pô, olha só, eu tentei capitalizar as vitórias até agora, e aí agora, na hora do ônus, vamos tentar repartir o ônus aqui, né? Mas, eu ô, tentei Diogo, até agora que o bônus fosse meu, não deu. Eu acho que é esse desafio que ele tem. Como acreditar na sinceridade de propósito? Porque, e para fazer isso, tem que abrir mão de poder de verdade. Diogo, você... Só o vice de futebol não adianta muito, sinceramente. Uma das porque eu acho que o expressões vice de que futebol é hoje pouco, não é faz pouco, nada. Uma das expressões que eu vi era a guarda baixa. O que acho Tá que bem. pode ser um elemento nisso aí, né? Pra se se reconhecer esses isso. caciques, no bom sentido, saíram de lá com essa impressão que ele, de fato, genuinamente Sim. precisa de ajuda, aí quem tá precisando de ajuda é o clube. E aí o cara pode amolecer não, o coração, claro, eu usando tô- uma expressão Sim, um pouco aí- mais, né? aí Olha, é pelo Inter ou não é? se nessa reunião ele diz, pelo Inter, eu estou pedindo tal coisa... Mas é que isso tem que ser feito, assim, na prática. Porque, assim, não tem como tu fazer uma união em torno do que eu acho. Ó, o seguinte, eu quero ajudar o clube, vamos se unir, tem que se unir em cima disso. Não, para aí. Se tu tá pedindo ajuda, tu tem que ouvir Mas, quem assim- tá... Então, assim, por exemplo, quem é que vai ser o executivo de futebol? O vice de futebol é um cargo estatutário hoje, ele tem muito menos força. Então, não é tirando o Bisol e colocando alguém da oposição que tu vai Mas já fazer a tem união. 2 membros de oposição lá. Não, mas eu tô dizendo assim, ó, porque o executivo de A futebol... guarda baixa vem desde o convite pelo O D'Alessandro. executivo de futebol é política, entendeu? Assim, a política de futebol, como vai fazer... O presidente, eu não sei como ele vai fazer isso, né? Ele tem habilidade para fazer isso. Imagina o presidente Alessandro Barcelos, ele tem que indicar para as pessoas com quem ele pediu ajuda e para a torcida do Inter, olha, eu realmente tô de guarda baixa, que é a expressão que o Bruno usou, e eu vou provar para vocês. Sei lá, eu vou dizer agora que a situação não vai ter candidato à reeleição. Eu quero que tal cargo sejam ocupados por fulano, a gente vai fazer aí, enfim. E assim, Senão- Bruno, eu acho isso tão complicado. Agora o Vini tá aqui com a gente. Pelo seguinte, vamos lá. Vamos tentar fazer como na filosofia. A gente vai pro problema 1, pra questão 1 e vai avançando. Questão 1, a situação atual do Internacional, que quase caiu. Essa é a situação 1, com uma dívida que vai chegar a 1 bilhão. Essa é a situação 1. Situação 2, o presidente, nas palavras que o Bruno ouviu de alguém que estava lá, pareceu sozinho. E ele pediu ajuda. Ok. Ponto 3, vem ajuda. Só que na ajuda podem ter 2 candidatos, 3 candidatos.
2 grupos, 3 grupos. E aí talvez o ponto 3 desse processo que o presidente tenta pode ser o problema. Porque do meio do ano para lá, nesse ano no Grêmio a gente viu que a eleição começou em junho, né, Keke? Em junho a eleição começou. Aconteceu. Do meio do ano, vamos lá, do meio do ano para lá, já tem nomes? Eles vão estar nessa super ajuda ao Inter ou não? Então, o ano que vem do Inter vai ser muito movimentado dentro e fora do campo. E eu sei que a questão política é um assunto chato muitas vezes para o torcedor, Claro. né? Mas para ilustrar isso, aquela votação que teve sobre o estatuto do Inter Que teve quase vias de fato e baixaria? foi entre movimentos de oposição. Sim. Líderes ou figuras importantes de movimentos que opõem hoje o presidente Alessandro Barcelos. Então a oposição do Inter, ela claramente não está unida. Isso não é nenhum mistério. Sim, isso é uma E questão. isso pode refletir, inclusive, nessa ideia do presidente de abrir espaço para a oposição. Por quê? Bom, vai abrir o espaço para a oposição, mas qual oposição? Qual movimento de qual oposição? Como que essas pessoas podem trabalhar juntas? Vai ser só um? Vai ser só outro? Essa é uma leitura assim que essa é uma composição é uma bem leitura difícil. que na oposição do Inter também se faz, né? Tentando será que esse movimento do Barcelos não é justamente para dividir a oposição?